te atualizo ainda sobre Cuiabano, que passou a ser alvo também do Corinthians. Para completar tudo sobre as cifras da ida de Ryan para o Bournemouth, preciso te atualizar também sobre o Vasco, de olho em Cuiabano, ex-Botafogo. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama segue no mercado em busca de contratações. Enquanto aguardo os últimos detalhes para anunciar Marino Hinestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional. Inclusive, Boca já declarou publicamente que saiu da negociação. O Vasco também tenta fechar com Cuiabano. Lateral esquerdo, 22 anos de idade, pertencia ao Botafogo, foi vendido na metade do ano passado ao Nottingham Forest e ficou por empréstimo no Botafogo nos 6 meses finais de 2025. Ele enfim se mudou para a Inglaterra, chegou a estrear nessa segunda-feira em jogo do time Sub-21, confronto contra o PSG. Cuiabano foi titular e jogou os 90 minutos. A ideia do Vasco é contar com o Cuiabano por empréstimo de uma temporada com opção de compra, basicamente como vários outros negócios feitos recentemente pelo Cruz Maltino. Vasco que ainda tenta fechar nas próximas horas a compra do Brenner junto ao Udinese. O acordo com o atacante está concluído, falta o sim da Udinese. E o time italiano tem postergado essa negociação, preocupado com a possibilidade de não receber, até por isso exige garantias bancárias. Saideira sobre o Vasco, Maxime Domingues, suíço que não conseguiu vingar com a camisa do Cruz Maltino, foi negociado em definitivo com o Cracóvia da Polônia. Quero te falar agora quanto o Vasco fica da venda do Ryan, que vai ser anunciada e confirmada de forma oficial assim que ele passar por exames médicos. Operação de 35 milhões de euros ou 221 milhões de reais. O Bournemouth promete pagar praticamente toda essa grana à vista. O Vasco vai ficar com 24 milhões de euros ou 152 milhões de reais. Na teoria, o Vasco teria direito a apenas 60% da transferência, mas depois de semanas negociando com representantes do atleta, o Ryan abriu mão de parte do seu percentual para que o negócio saísse. O Vasco tinha 60%, o Ryan 30% e seus empresários outros 10%. Sendo assim, o Vasco leva 152 milhões de reais, a maior parte dessa grana que vai ser quitada nos próximos dias. Maior venda da história do Vasco, e esses 152 milhões representam mais de 20% do que a 777 havia assegurado que pagaria para ser dona da SAF do clube. Você vai lembrar que a 777 teve problemas financeiros e acabou falindo, deixando o Vasco na mão. Para completar, registrar que Hinestrosa já assinou seu contrato de 4 anos com o Vasco, operação de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. Além de todos os impostos, o Vasco passa a ter 80% dos direitos econômicos do atacante que pertencia ao Atlético Nacional. Já o Andrés Gomes também teve seus direitos econômicos comprados junto ao Rennes, Vasco melhorando seu elenco, mesmo com a saída de alguém super acima da média como o Raya. Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês nessa terça-feira que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu. Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal nessa segunda-feira, atuou no time Sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o Cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o Cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Para completar, registrar que o Corinthians emprestou Diego Palacios à Universidade Católica do Equador. O jogador estava no Karpat da Ucrânia, por lá só fez um único jogo, agora negociado com a equipe equatoriana e o Timão economizando 2 milhões e 600 mil reais em salários até dezembro. E o Vasco aceitou a última proposta do Bournemouth e está vendendo o meia atacante Ryan. Operação de 35 milhões de euros fixos, ou 220 milhões de reais. Há a expectativa em São Januário de que esse dinheiro seja depositado à vista. Detalhe importante, o Vasco conseguiu morder 10% do valor da negociação que seria do Ryan
para que a transferência acontecesse. Isso significa 70% da grana pro Vasco ou 155 milhões de reais. O Ryan já foi liberado para embarcar para a Inglaterra, onde vai passar por exames médicos para assinar contrato de 5 temporadas. Ele terá direito a 3 milhões de euros de salário por temporada no futebol inglês. Jogador de 57 partidas, 20 gols e uma assistência no ano passado. Nesse ano jogou apenas uma vez com 2 gols marcados. O Vasco tentou de tudo para segurar o Ryan, entendendo que outras propostas melhores poderiam aparecer. O Ryan ficou encantado com o projeto do Bournemouth, que se tornou na Inglaterra um clube especialista em contratar jogadores muito jovens e revendê-los por preços astronômicos. Vale a lembrança de que o Bournemouth acaba de negociar um jogador com o Manchester City por cifras gigantes. Diante desse cenário, o Raya topou o acordo e não joga mais pelo Cruz Maltino. Ele, inclusive, foi liberado da partida contra o Flamengo na noite dessa quarta-feira. O Vasco promete usar parte dessa grana para tentar um grande reforço, alguém que chegue para mudar o patamar do Cruz Maltino. Gostaria que você, torcedor do Vasco, se pronunciasse. Venda boa, ruim? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vasco próximo de ter o melhor ataque do Brasil. Cara, não sei se o melhor, mas, cara, vai ser interessante. Com o Ryan, Coutinho e Inestrosa, bem legal. E o Brenner podendo chegar também, né? Boa noite, Nicola. Por que o Vasco não apresenta logo essas garantias para a Udinese? Se demorar, vai perder o jogador para outros. Claudião, garantia bancária custa dinheiro. E tudo que o Vasco não tem é dinheiro sobrando. Então, o ato de apresentar a garantia bancária te custa grana. E, em geral, é proporcional ao valor da negociação envolvida. Enfim. Ilha Vasco quer saber se Inestrosa e Cuiabano podem pintar no Vasco. O Inestrosa está praticamente contratado, chapéu no Boca Juniors. O Cuiabano ainda não. Cuiabano há interesse. Nicola, notícias da SAF do Vasco, a pergunta do Edson Germano. Edson, as conversas continuam, mas ainda sem um acordo, tá? Minha família brasileira, mais um giro de notícias do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que jogou ontem contra o Flamengo, né, cara? O Flamengo ali pressionou o Vasco de todas as formas. O Vasco teve uma expulsão infantil, né? 3 expulsões em 2 jogos, em 3 jogos, sei lá como é que tá. E o Vasco acaba ali, né, cara, se prejudicando literalmente, né, contra o adversário rubro-negro. E o Vasco acabou ali com uma expulsão infantil da questão do Cauã Barros. E depois tornou um jogo chato, né? Ataque contra a defesa, o Vasco não passava do meio de campo, só dava Flamengo. Mas enfim, deixa isso pra lá. Passou, perdemos de pouco, ainda bem que temos um bom goleiro que conseguiu segurar o máximo que deu pra segurar ali, né, cara? Enfim, um grande abraço pra você, nos segue pra mais, até o próximo vídeo. Fui!